Oi, gente, estamos aqui em mais um episódio com cenário novo. Você piscou e a gente mudou tudo. Até porque a nossa convidada é, tipo assim, eu sou suspeita pra falar dela, então quem é? Débora Mafra. E fique com a gente, curte, compartilha esse vídeo. E esse vai ser mais um episódio do Fala com Ian. A gente conhece a Débora aí das redes sociais, e não só das redes sociais também, como das notícias. Você dá um Google no nome da Débora, você já vê ali todo o trabalho dela. Mas ela tem mais coisas pra falar, né? Débora, quem é a Débora? Olha, muito bacana. Eu quero agradecer primeiro o convite de vocês. A Débora é uma pessoa comum que teve um sonho de ser delegada, se tornou delegada, virou delegada da mulher e está aqui para trabalhar realmente por você, mulher. Eu gosto da minha profissão. É uma profissão que Deus me colocou sabendo que eu tenho essa vontade de trabalhar. Mas também sou mãe. Sou esposa, sou avó, sou dona de casa, como tantas que estão nos assistindo. Então, essa é a Débora, bem-humorada. E eu vou falar uma coisa, eu sou daquela positiva, eu tenho um senso assim que tudo vai dar certo. Eu não sou daquela que pensa que vai acabar tudo ruim no final, não. Eu acho que vai tudo terminar muito bem. Que bom. Agora eu tenho uma pergunta, né? A segunda pergunta que ela já fez uma introdução. Quem é a Débora mãe? A Débora mãe é uma leoa. Eu tive o meu primeiro filho aos 19 anos. Eu era novinha ainda. Mas estava como você, Francisca, apaixonada pela barriga. Era um grande sonho na minha vida ser mãe. Eu sabia que ali era algo que eu ia receber como presente de Deus para minha vida, para ajudar a humanidade. E veio um menino, o Henrique, que realmente só me trouxe muita alegria até hoje. Agora ele já é médico, mas é uma pessoa humilde, do jeito que eu gostaria. Se eu tivesse escrito a vida dele, ele veio do jeito que eu queria. Passa-se 2 anos, engravido de novo. Que susto! Que o Henrique foi aquele programado. A Paula veio sem avisar. Quando me vejo grávida novamente, aos 22 anos, tive a Paula, que foi um novo presente de Deus. Deus falou: não, você não vai ficar só com o filho. Você gosta tanto de ter filho, vai ter a segunda. E como eu falo do Henrique, a Paula foi da mesma maneira. Se eu tivesse escrito a vida dela, eu acho que seria idêntica ao que ela é. Ela é minha amiga, ela é minha confidente, ela trabalha sempre comigo, grudada em mim. Que o Henrique quer sair de casa, quer ser independente, ela não. Ela gosta de estar comigo o tempo todo. Ela é que nem bebê. Cada vez que eu fiquei internada, quem ficava comigo era ela. Ela sempre está disponível 24 horas do dia dela para estar comigo. Então, eu sou uma mãe muito feliz, sabe? É muito bom os filhos quererem estar com você, gostarem de você e você ter o orgulho de tê-los também. Sabendo que eles estão aí, se formaram, hoje ela é advogada, assistente social, querendo também ajudar o próximo. Então, para mim, eu sou muito satisfeita como mãe. Uma parte da minha vida que eu sou totalmente realizada. Para além de cuidar dos filhos, né? A mulher, Débora, também cuida de outras mulheres. Ela cuida da filha, cuida também de outras mulheres. Eu quero que tu me fale um pouco dessa situação de ser mulher que cuida de outras mulheres, além da família, também ali as mulheres que te procuram para ajuda. Interessante essa parte que quando eu fui chamada para ser delegada da mulher, eu via como mais uma missão de delegada, porque delegacia, assim, você fica 2, 3 anos, muda de delegacia, algo a mais. Falaram, olha, você vai ser delegada da mulher. Eu falei, ah, que legal, uma missão. E eu nunca fui deixar a missão para lá. Eu não sabia que eu ia me identificar com a causa. Eu não sabia que algo que estava dentro de mim reprimido precisava ser libertado. Minha mãe sofreu violência doméstica na separação com meu pai, e aquilo me marcou muito. Só que na época nem se falava em delegacia da mulher, nada. E eu não vi só ela, vi vizinhas na minha infância, vi que nós mulheres no Brasil sempre somos violentadas, não somente dentro de casa, mas como fora. Somos violentadas na política, somos violentadas no trânsito, somos violentadas no trabalho.
Então, é difícil uma mulher no Brasil falar, eu nunca sofri nenhum tipo de violência. É muito difícil. E ali, quando eu comecei o meu trabalho na delegacia, ali na Cidade de Deus, eu achava que eu ia passar uma chuva e que ia ser um descanso, que eu não sabia tantos casos de Maria da Penha, como eu comecei a ver. Primeiro dia da inauguração da delegacia foram 23 registros de ocorrência, Meu Deus. que já é muito. Depois daquilo, só foi se multiplicando, a ponto de eu estar aqui no Parque 10 e atender 60 mulheres por dia. Meu Deus. 60. E esses são números que você vai vendo que vai crescendo, porque as mulheres vão começando a denunciar, né, Débora? Com Fora as certeza. mulheres que omitem os casos. Fora as que estão ainda subnotificadas, estão omitindo, que elas nem elas sabem que elas sofrem violência doméstica. E eu peguei e falei, não, elas precisam de alguém forte. Elas precisam, porque elas estão dentro da casa com um homem violento. Então precisa que a lei funcione, porque a lei em si, ela é morta se não tiver a execução dela. O que adianta ter uma lei e não ter ninguém que te ajude a executar aquela lei? O que adianta ter medida protetiva se não tiver alguém que vá lá e tire aquele agressor da casa? Que não tem as políticas públicas para fazerem funcionar como deveria, que é dar o sustento para aquela mulher não retornar com o agressor. Porque se você for ver o contexto da violência doméstica, a mulher ama o agressor, tem filhos com o agressor, começa a ter vários vínculos com aquele agressor, como eu sempre falo, em várias entrevistas falei isso. Já pensou eu falar para vocês duas agora, vocês não vão voltar para casa de vocês? Já é um choque isso aí. Sim. Quem já sofre é a vítima de ter sofrido a violência e de ter que largar tudo, a vida dela, tudo que ela tem. Ela não pode voltar para casa, ela vai ter que ir para um abrigo ou na casa de alguém com segurança. Exatamente. Então, é um cenário muito triste da violência doméstica e familiar, que o local que é para ser refúgio não é. É um local de tormento, de depressão, de martírio, de sofrimento o tempo todo. E não é isso que nós queremos para nossas mulheres. Então, esses 10 anos como delegado da mulher, eu posso falar que me realizei muito em ver um sorriso. Hoje mesmo eu estava conversando com uma mulher que passou pela minha mão, que foi vítima, que eu estava contando para meu marido que ela é como a história de Jesus, dos 10 leprosos que voltou um. Essa mulher, ela vê em mim ainda com muita gratidão. O tempo todo que ela conversa comigo, ela é muito grata. Ela fala, doutora, a senhora me salvou. Quando eu entrei na sua delegacia, eu estava sem esperança nenhuma. Eu achei que a minha esperança era o cemitério. E você foi lá e mudou tudo. E não é só eu, é uma equipe. O trabalho em equipe dá certo. E a Delegacia da Mulher, juntamente comigo ali, todos vestiram a camisa. Eu fiz com que eles conscientizassem que o nosso trabalho era muito importante. Porque muitas vezes a sociedade aplaude ainda o agressor. Ah, ela traiu, merece apanhar, merece morrer. Ah, eu não sei o que ela fez para ele, porque para ele agir daquele jeito com ela. Às vezes não tem nenhum apoio da própria família. Não tem, porque a família não quer o peso daquela mulher que está voltando para a casa da mãe e do pai com 3, 4 filhos. Porque a família não tem o sustento necessário, o conforto necessário para aceitar aquela mulher de volta. Então, tudo isso nós passamos com choro. Fui ameaçada durante a vigência da Delegacia da Mulher. E vou falar uma coisa, não foi fácil. Mas eu não me arrependo de nada que eu fiz e faria tudo de novo para tirar a uma mulher desse sofrimento que é da violência doméstica e familiar. Muitas vezes é com companheiro, ex-companheiro, com filhos. Então, eu quis fazer isso e graças a Deus que Deus me deu força, porque eu não sou grande, mas me deu a força da lei, a autoridade para eu conseguir Essa brincadeira fazer o trabalho corretamente. Essa brincadeira do grande, assim, para quem conhece a delegada Débora, ela não tira o salto. É a mulher que eu conheço que está 24 horas de salto, gente. Então serve de inspiração pra gente também, porque é a questão da vaidade, né? Além de ser delegada, é mãe, avó, e não desce do salto, viu? Você não vai ver ela desalinhada. Muito difícil. E sempre no salto alto. Mas sabe por que eu uso salto? Pra ser baixinha. Se eu não usar salto, ninguém nem me enxerga. Então tem que usar o salto. Eu uso salto desde meus 15 anos, desde o meu primeiro emprego, que eu fui trabalhar. O meu primeiro emprego meu foi numa loja. Eu fui ser balconista numa loja.
Ai, gente, eu peguei meu saltinho, eu me achava uma mulher com 15 anos, uma adulta. Eu já falei, não, vou trabalhar, vou de salto, né? Para me enxergarem, porque o balcão da loja era aqui. Aí eu tinha que ficar aqui, pelo menos, né? E deu certo. Depois eu fui dar aula para crianças, sabia disso? Eu fui dar aula, fiz magistério. Aí eu fui dar aula, dei aula por 5 anos para bebezinhos de 2, 3 anos. Oh, Aí que eu vim para Manaus, aí eu deixei tudo para lá, virei dona de casa por 10 anos, aí que fui fazer faculdade, tudo isso na minha vida, com 2 filhos, aí que eu fui passar no concurso público com nossa. 31 anos de idade. São coisas que muitas pessoas não sabem da minha vida, mas foi dessa forma. E eu consegui. Depois passei para delegada de polícia e consegui galgar, né, esse cargo, o qual eu amo muito, que Deus me deu a condição de estar, mas não foi fácil. E não foi de novinha, já foi mais madura que eu fui. Isso é uma coisa interessante, porque a gente olha pra Débora e a gente pensa que ela tá nessa aí desde que ela nasceu. Sim, com Mas certeza. aí ela fala aqui pra gente que ela já foi professora, já foi balconista e que ela começou a faculdade depois de 10 anos de dona de casa, Sendo mãe. sendo mãe de 2. E tem gente que é uma inspiração, né? Pra pessoa olhar e falar, pô, eu tô aqui parada, mas Dá para ir. a vida ainda não acabou, né? Não, enquanto nós temos vida, a gente tem que continuar. E objetivos de vida, né? Muitas vezes acontece algo que nem uma separação dos pais dos meus filhos, me ajudou muito a querer ir para a faculdade, me ajudou muito a querer aprender a dirigir, me ajudou muito a me mexer. Às vezes tem que ter uma chacoalhada na vida, que a gente pensa que é o fim, mas às vezes é o recomeço. Então, eu agradeço muito a Deus por isso. Depois eu conheci meu marido, que na época ele era investigador de polícia, eu era escrivã, e eu conheci por quê? Porque eu queria passar no concurso público. E ele, como era professor de português, eu nem conhecia ele na polícia, um amigo meu da polícia falou: sabia que nós temos um amigo que é policial e professor de português? Que eu estava levando pau em português nos concursos. Falei, não, sabia não. Ah, eu vou dar o seu telefone para ele, aí ele entra em contato contigo, que é bom você ter umas aulas particulares. Falei, ah, beleza. Aí ele entra, mas já veio com um balde de água gelada em mim. Não, estou mais dando aula, estou estudando para delegado, que estou terminando o curso de direito, tal. Falei, poxa, você foi minha última esperança. Ele falou, não, mas eu vou me encontrar com você, vou ver o seu nível, vou dar uma gramática para você estudar, tal. Falei, tá bom. Dali, meninas, começou uma amizade que virou amor, virou casamento, e nós estamos juntos, e nós dois passamos para delegados. Tá vendo como foi bom? Às vezes o amor atrapalha, mas às vezes o amor ajuda também. Aí a Débora tem as duas vertentes, né? Ela falou uma frase pra gente. A mulher ama o agressor dela. Acontece isso realmente, Sim. mas graças a Deus, graças ao que for, ela teve esse apoio do... Até então nem era o marido dela, mas veio a ser e é uma outra forma de amor, né? Ela não... Sim. Apesar de ela ver isso no dia a dia dela, não tornou-se uma normalidade esse tipo de amor, né? É que, Sim. na verdade, as mulheres, após agressão, se fecham para novos relacionamentos. E existem pessoas boas, assim como o seu Jander, Sim. bem intencionadas, que aí estão... Olha, eu sou suspeita desse casal também, porque eu acompanho, conheço. Então, assim, é um super casal, gente. Olha, e tem coisa que é feito um pro outro. Eu com meu marido, graças a Deus, deu muito certo. Mas a mulher, ela tem uma tendência a repetir realmente o mesmo estilo de relacionamento, Padrão. que por isso que é necessário o acompanhamento psicológico. Quando uma mulher sai do ciclo da violência doméstica, ela tem que se tratar. Por quê? Ela começa a achar que aquela forma de violência é amor. Quando ele bate porque ela usou uma roupa curta, ela fala: ah, mas ele foi agressivo, mas ele gosta de mim. Ele me acha bonita. Ele acha que se eu sair de saia curta, eu vou chamar atenção. E ele não quer me perder. É um cuidado. É um cuidado. Cuidado. Por isso que ela perdoa diversas vezes. Às vezes, aquele ciúme doentio, quero ver com quem você está falando, vou quebrar seu telefone. Ela não gosta daquela agressividade, mas ao mesmo tempo ela fala: mas ele tem ciúme, ele gosta de mim, ele sabe que eu sou importante para ele. E às vezes ela
termina aquele relacionamento, porque era muita violência, e ela assume um novo relacionamento com uma pessoa bacana. Aí ela fala: olha, eu vou com essa roupa. Vai lá, meu amor, você tá linda. Eita, Eu não gosto de mim. esse cara não gosta de mim, não. Você viu? Ele falou pra eu ir. Ele não falou nada. Ei, olha, você viu minha saia? Como que é? Tô vendo. Bonito. Tá Que bonita. é isso? Aí ela tá com o telefone, ele não quer ver com quem ela tá falando. Isso que eu estou contando para vocês aconteceu realmente com várias que vinham até a gente de novo e falavam: eu não sei mais, doutora, eu tô desesperada, eu preciso de ajuda porque ele me trata bem, mas eu acho que ele não me ama. Pelas Linguagem atitudes. de amor diferente, né? Aí vai para o psicólogo e realmente a Rede Mulher, né, funciona a ponto deles darem um tratamento psicológico para que a mulher comece a entender que amor não tem violência. Nenhuma forma de violência é para ser traduzido como amor, e sim tem que ser denunciado e não escondido. E tem a questão de recompensa, né? As mulheres que sofrem agressão, o agressor bate num dia, no outro dia tem um dia da recompensa, Sim. que a pessoa tenta recompensar, e aquilo vira um ciclo vicioso, onde a mulher acha que toda vez que ela apanhar, não, ele vai me bater hoje, mas amanhã ele vai me levar no shopping. Sim, E tá tudo certo. vai dar flores, vai trazer você um monte de presente, vai pedir perdão, vai botar aquela lua de mel. Por isso que é o ciclo da violência. É interessante que o ciclo da violência começa com a verbalização, né? Que é a fase da tensão, que é onde ele xinga, ele explode. Depois, não, explode não, ele só é tenso, depois ele explode. Quando ele explode, ele quebra as coisas, ele bate nela. E depois vem a lua de mel, que ele pede perdão, diz que não deveria ter acontecido, que nunca mais vai acontecer. A culpa. Eu só fiz isso porque você fez aquilo. E a vítima veste aquele chapéu de culpa e ela se sente mal, porque ela se sente mal de ter apanhado e ao mesmo tempo de ser culpada de ter apanhado. De um homem que só pensou nela. Eu tenho vários vídeos em casa, principalmente, que foram coisas que mandaram para a delegacia da mulher, e eu até guardei de forma didática. Você fica aterrorizada de ver o tratamento de alguns violentos agressores com suas mulheres. De maneira que a gente fala, como que essa mulher aguentou tudo isso que ela passou? Tem mulheres que estão cegas hoje por violência doméstica, estão mutiladas, têm cicatrizes no corpo, tudo pela violência. E esse reflexo não é só na mulher, nos filhos também. Sim, os filhos sofrem muito, Francisca, você falou tudo. Os filhos ou vão repelir esse tipo de comportamento ou, o que é mais comum, replicar. Principalmente os filhos homens, eles costumam replicar a maneira como o pai agia com a sua mulher, ele começa a replicar aquilo com a mulher dele. É poucos os que repelem, mas são os dois tipos de comportamento. São traumas profundos que a pessoa leva e a gente vê as filhas mulheres tendem a seguir, aceitar a violência. aceitar. Aceitar a violência. Umas se revoltam, poucas, a maioria acaba aceitando. Porque por mais que elas saibam ali no momento que elas estão presenciando que é errado, e os filhos também, né? Fala, pô, o cara tá batendo na minha mãe. Ele sabe que é errado, mas ele parece que ele normaliza tanto na cabeça dele que quando chega a vez dele de ser esposo, de ser um namorado, ele acaba falando, tá, mas era desse jeito, então é normal. Sim, e outra, tem um ensinamento no Brasil, principalmente, que a gente fala até que é o patriarcal, que fala que o homem tem que agir daquele jeito. É ensinado os meninos a agirem daquela forma com violência à mulher. Olha, tem mães, triste isso, mas temos mulheres machistas a ponto de falarem assim, filho, eu sou sua mãe, você deixar sua mulher falar assim com você, vai ser pior. Mete a mão na cara dela. Meu Deus. Mães, isso eu tô falando também, porque eu já ouvi na delegacia da mulher isso, a mãe falando isso. Teve mães que falaram assim para mim, doutora, a senhora não conhece aquela moça. Eu falei, mas que tem ela? Ela estava toda ferida. Ela é o cão, doutora. Se meu filho não fizesse isso com ela, a senhora não sabe quem era ela. O filho não tinha um arranhão.
Eu falei, mas eu tô vendo, ele tá muito bem. Não, ele sofre com ela. Eu falei, por que não separou? Por que tem que fazer essa violência? Quase matou aquela mulher. Então a gente verifica que as próprias mães ainda têm uma tendência de ser machista, mãe de filho homem, falando para que o homem venha maltratar a sua mulher. Isso não é certo. A gente está falando bastante sobre a Débora delegada, né? Sobre todo esse trabalho dela como delegada, mas agora mudando de assunto, a gente vai conhecer um pouco sobre a Débora política, que ela está entrando agora no PSD. E a primeira pergunta que eu quero fazer para ti é: por que tu escolheu o PSD? PSD é um partido que eu sempre me atraí porque o Omar Aziz está lá dentro. E eu sou admiradora dele quanto governador, que foi um dos melhores governadores que nós tivemos, que fez obras públicas que estão marcadas no Estado. Sempre admirei ele no Senado, eu aplaudo as falas dele, seriam minhas falas se estivesse lá. Ele defende o Amazonas com unhas e dentes, ele enfrenta poderosos. Então, quando eu tive a oportunidade de vir para o PSD, eu vim e vou falar. Foi em homenagem ao Omar Aziz que me chamou a atenção pelo político que ele é. Como ele é um bom político, falei, então isso é um bom partido. E aqui estou para somar, que eu acho, eu vendo nele, eu quero ser como ele também, quero defender o Amazonas, quero defender nossas mulheres, sempre estando no partido filiado. Eu vou perguntar agora, primeiro, quem é sua fonte de inspiração? Porque eu tenho uma fonte de inspiração política, né? Foi um homem, mas é uma fonte de inspiração. E eu gostaria de saber, nessa sua trajetória, quem sempre foi, assim, sua fonte de inspiração? Olha, para a política foi o Omar Aziz. Como eu falei, eu acho que ele é uma pessoa que defende o Amazonas com unhas e dentes, e eu acho bonita a postura dele. Eu acho bacana que ele realmente está preocupado com o povo, está preocupado com o Amazonas, e a gente vê que isso não é falácia, porque ele fala e demonstra e depois acontece. Nós não perdemos a Zona Franca aqui na Baixa. Exatamente. Entendeu? Então eu fico muito feliz com isso. Então ele é uma fonte inspiradora para continuar. E por que não uma mulher fazendo a mesma coisa, né? Então eu acho muito bacana. E nós mulheres não podemos sair da política, porque nós estamos em todos os segmentos da sociedade. E a política muda muita coisa para a mulher. Então, eu sempre acho que a mulher deve se filiar, a mulher deve vir para a política e fazer diferença. Nós, mulheres, sempre nos ausentamos desse assunto da política, sempre quisemos deixar para lá, tanto que a maior abstinência do Brasil em votação é feminino. E a menor representatividade que tem da mulher na política é a mulher na política. A menor representatividade, mesmo tendo um eleitorado enorme. O eleitorado do Amazonas, inclusive grande. de Manaus, ele é feminino. Então, As filiadas são femininas, mas as candidaturas, não. não. É, e você, Porque elas não querem. aí você vê aí, Débora, a gente teve recentemente vários debates que envolvem questões femininas, várias coisas que são direitos nossos, mas que estavam sendo defendidos ou debatidos por homens. E as pessoas nas redes sociais reclamando, pô, mas é um homem que tá falando disso, botaram um homem para falar sobre isso, mas é uma situação feminina, por que são os homens que estão debatendo? Porque nós, mulheres, precisamos nos colocar nesse lugar, né? É isso mesmo. E como eu falei, não adianta querer que um homem venha saber o que é uma gravidez. Olha, Francisca está grávida. Nenhum homem vai estar grávido. As coisas que ela sente, outra mulher vai saber por que passou por isso. Agora, um homem com mais sensibilidade que ele tenha a uma gravidez, ele não vai saber o que é uma violência obstétrica. O que ela precisa nesse pré-natal. Quais os exames necessários? Será que foi fácil ou foi difícil para ela? Isso não adianta. Menstruação, ser mãe, que é diferente de ser pai. A mãe amamenta, a mãe acabou de ter o parto, ela sabe as dores que ela está. As depressões pós-parto, que é hormonal também, tudo isso só uma mulher pode A fazer. própria TPM,
né? A própria TPM, sem dúvida nenhuma. Não adianta um homem querer, por mais que ele queira ajudar, ele não sabe como funciona. E quando você sabe como funciona, é muito mais fácil você lidar, pensar em políticas públicas, pensar em leis que venham amenizar a dor daquela pessoa. Como eu falo, eu acho que na política tem que ter homens, mulheres e de todos os nichos. Temos que ter os PCDs, temos que ter os indígenas, temos que ter os negros, porque é onde aquela pessoa vai sentir a dor. Eu, como mulher, consigo sentir a dor de É uma o outra chamado mulher. local de fala, né? Sim, precisa. Se são nossos representantes, será que nós estamos sendo representados de verdade? Então é por isso que eu acho que a mulher tem que estar na política, sim. Se a pessoa tem vontade, se filie, principalmente no nosso PSD aqui, para que consiga fazer valer o teu voto ou fazer valer a tua candidatura, que às vezes você quer exercer um cargo eletivo, venha, se filie, que é aí que começa tudo. Olha, as portas estão abertas de segunda a sexta, a partir das 8 horas. Pode me procurar diretamente. O objetivo do nosso podcast é justamente esse: trazer mulheres inspiradoras, como a senhora, Obrigada. mostrar a história, mostrar a realidade e ver que, apesar de ser mãe, apesar de ser delegada, apesar de ser esposa, dona de casa, mas mesmo assim é possível ingressar na política, é possível fazer a diferença. Sim. E eu fico muito grata com sua participação, Sim. né? A senhora é de casa. Vamos marcar mais vezes. Sim. E eu quero vir mais vezes. E eu esqueci de falar que eu sou avó de um menininho também, que vai fazer 2 anos. E é uma das coisas mais gostosas da vida, Francisca. Agora que está com essa bebezinha aí, é ter um bebê dentro de casa. E eu posso falar, sou uma avó super realizada também. É muito gostoso retornar a ver a criança crescendo, se desenvolvendo. Isso traz uma força muito grande. E apesar de tudo isso, como eu falei, sou mãe, sou dona de casa, sou avó, esposa, sou da política, sou delegada e você que está em casa pode ser também. Venha, se filie ao PSD. Você vai sentir aqui uma força feminina muito grande. E esse partido, posso te garantir, eles valorizam a mulher. Pode ver que estamos aqui com uma mulher grávida que está à frente do partido, nossa apresentadora, outra mulher, e você pode vir fazer parte do nosso time. Eu ia pedir para tu dar mais uma mensagem só para as mulheres, não só do partido, mas em geral. Sim. A gente vai te dar a oportunidade agora e tu fica à vontade. Você, mulher que está nos assistindo, muitas vezes você se sentiu ultrajada, se sentiu violentada, às vezes nem sabia o que era violência. Se você está sofrendo nesse momento, não deixe de denunciar. Você tem que ser a protagonista da sua vida e não a coadjuvante de uma história de fracasso e de violência. Não seja mais vítima, seja heroína, denuncie, seja forte, que tem uma rede todinha para te ajudar. Vá até a delegacia mais próxima ou a delegacia da mulher, registre a ocorrência, solicite as medidas protetivas e mude sua vida. Você não vai mudar somente a sua vida, mas a vida dos seus filhos, da sua família e de pessoas que te virem que você virou o jogo, vão querer virar o jogo delas também. Você pode ser um grande exemplo. Muito obrigada você que ficou com a gente também até aqui. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo para todas as mulheres, para toda a sua família. E a gente se vê no próximo episódio do Fala Cunhã!